O texto que eu vou ler com vocês hoje está em Romanos, capítulo 4. E antes disso, eu vou mostrar para vocês, para que vocês estejam orando por nós, um projeto que nós estamos desenvolvendo na nação do Paquistão. Claro que eu não vou falar de todas as frentes de trabalhos que nós temos lá, mas eu enviei para os irmãos da mídia. A gente não pode chamar os irmãos da mídia de midianitas, né? Não fica. Mas eu enviei para o pessoal da mídia aí essas fotos. Esse lugar é um campo das centenas de campos de escravos, de crianças escravas na nação do Paquistão. Eu trabalho nesse país desde 2014, ajudando um evangelista que é a terceira geração de pregadores nessa nação, o Afeganistão e o Paquistão. E a partir de 2017 estabelecemos uma parceria mais forte para poder abençoá-los com a edificação de uma igreja e também com o socorro das famílias que vivem em sistema de escravidão, mandando cestas básicas, ajudando a libertar alguns deles. E em 2021, então, fomos para lá para fazer uma série de cruzadas nessa nação, que, de acordo com a missão Portas Abertas, é a 7ª nação mais perigosa no mundo para você ser um cristão. É a nação que, em caráter de perseguição aos cristãos, ela está em 7º lugar, nessa lista de 50 países que a Portas Abertas sempre faz essa pesquisa. Nós fomos para lá fazer essas cruzadas e eu fui pessoalmente conhecer esses trabalhos que acontecem nessas olarias, desses lugares de escravos. Esse dia aqui praticamente foi um dos dias, foi o dia que eu e a equipe pensamos que seria o último dia da nossa vida, porque esse dia foi muito tenso, com metralhadoras, com pistolas apontadas para nós éramos 4, a gente passou o dia todo sem sentir as pernas, chorando, porque foi muito tenso esse dia. E nesse dia eu senti no meu coração que eu precisava abrir uma escola, porque é o único sistema para quebrar esse sistema de escravidão. Por gerações, essas famílias são escravas na nação do Paquistão. Pode passar, por favor, por gentileza. No Paquistão, os cristãos são considerados pessoas de 2ª categoria. Os empregos são vistos como baixos, sujos e degradantes. Esses empregos de limpar fossa, esgoto e também esse sistema de escravidão são os empregos reservados pelas autoridades para que continue fazendo com que os cristãos vivam à margem da sociedade nessa nação. Se você pesquisar, entrar no Google, você vai ver, eu estou falando bem suave, daquilo que na verdade acontece nessa nação. Pode passar, por gentileza. Na cidade onde a nossa igreja está localizada, nós vimos esse sistema opressor, semelhante à escravidão, que vem de geração em geração, e o governo, descobrimos que quando eu decidi ajudar a abrir uma escola, nós descobrimos que o governo não oferece educação para crianças cristãs. Quando eu expus esse desejo, me disseram que era impossível eu abrir uma escola para dar educação para as crianças cristãs, porque eles só educam a crianças muçulmanas. Por isso, esse sistema de escravidão perdura, porque os pais levam as crianças para o trabalho, desde pequenininho, 2, 3 anos, não tem com quem deixar, então as crianças crescem sem saber ler e sem saber escrever. Então já é difícil, por ser cristão, conseguir um bom emprego. Imagine você sendo analfabeto, não saber ler e não saber escrever, e é por isso que isso permanece de geração em geração. A nossa estratégia foi a de abrir uma escola, a refúgio, onde nós pudéssemos deixar essas crianças lá enquanto os pais estavam trabalhando para que a gente pudesse evangelizar. Esse é o pastor Shazad. Seu avô foi pastor e pregador na nação do Afeganistão. Seu pai é um pastor no Paquistão e ele é a terceira geração de pregador, é o nosso parceiro na área de evangelização na nação do Paquistão. Pode passar, por gentileza. Nós começamos esse trabalho, fomos nos campos, nesse período que eu estava lá, e começamos a pegar as crianças, os pais foram liberando a gente poder levar as crianças, prometendo uma refeição, prometendo um café, e também um ensinamento bíblico para as crianças, e com a promessa de que nós iríamos montar uma escola. Com alguns meses, 2 meses,
enquanto a gente tentava abrir a escola regularizada pelo governo, alguns radicais muçulmanos foram e nos impediram. Essa é a nossa igreja lá. Nos impediram de continuar com a premissa de que era inadmissível que se oferecesse educação a essas crianças dentro de um templo cristão. Então, tivemos muita dificuldade e eu disse para o pastor, a gente não pode parar, o que a gente tem que fazer? Não pode ser num lugar cristão, então vamos alugar um lugarzinho aí, vamos colocar essas crianças. Pode passar, por gentileza. Nós alugamos, então, na verdade, eu estou mostrando aqui o milagre que aconteceu. Por quê? Porque eu conversei com o filho do ministro da Justiça, conversamos com o ministro da Justiça, conversamos com o ministro da Educação e tudo era impossível. Nenhuma ONG, nenhuma instituição, nenhuma igreja, ninguém poderia abrir uma escola para dar educação a essas crianças em sistema de escravidão. Então, eu prego muitos países muçulmanos. Quem me conhece sabe, eu estou sempre na Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão, esses países todos. Eu trabalho muito nessas nações e eu estudo muito o Alcorão. Então, no Alcorão tem, em um capítulo que nós conhecemos como Aranha, na tradução do português, Maomé está dando instruções para as pessoas que iriam conquistar as nações, para estabelecer o Islã como religião mundial. Ele diz assim, vocês tributem a quem deve ser tributado, mate os infiéis, tal, mas cuidem do benfeitor. Então, quando você lê o Alcorão, você percebe que Maomé tem respeito por um homem chamado benfeitor. Uma pessoa que é chamada benfeitor. E quem que é um benfeitor? Benfeitor é alguém que cuida de órfãos. Alguém que cuida de viúvas. E há mais de uma década eu cuido de, bem mais do que uma década, com refugiados de guerra na África, e eu cuido há 12 anos de órfãos na nação do Haiti. Nós temos 9 orfanatos naquela nação, que desde o terremoto de 2010... eu trabalho nessa nação, estando lá mais de 30 vezes, levando 26 grupos de brasileiros para lá. E a gente tem uma base com missionários que moram lá. Juntei esses documentos e nós mandamos para a nação. Deus fez um milagre. Aquele senhor que está com um capzinho branco, ele é o ministro da educação da nação do Paquistão. E ele está nos entregando nesse dia uma placa elogiando os nossos líderes pela benfeitoria feita no bairro, pela alegria que aconteceu no bairro e nos dando todos os documentos necessários para que a primeira escola cristã pudesse ser aberta para crianças em sistema de escravidão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E vocês sabem, o Paquistão não é uma nação muçulmana, o Paquistão é uma república islâmica. Lá existe a lei da blasfêmia, a Sharia. Eu não posso falar muitas coisas que existem lá, mas vocês sabem como que é essa nação. Pode passar, por gentileza. Essa é a nossa escola, e como eu sou um benfeitor, e não pode se abrir escola em nome de nenhuma instituição, a escola foi aberta no meu nome. Então, a escola chama-se Edson Teixeira Dream Center School, e eu pedi para colocar Paquistão Internacional, porque essas crianças, a nossa escola, ela é bilíngue. Um casal de Dubai ouviu o nosso desafio, ela uma indiana, ele um paquistanês que desde menino mora em Dubai, ouviu o nosso desafio, são cristãos e aceitaram o desafio e disseram, nós deixaremos Dubai, nós seremos missionários no Paquistão, nós seremos diretores dessa escola e essa escola vai ser bilíngue porque faremos dessa escola uma escola missionária. Então, o Paquistão faz fronteira com o Irã, faz fronteira com a China, faz fronteira com o Afeganistão, faz fronteira com a Caxemira, com a Índia. Nós vamos alcançar essas nações em nome de Jesus. Eu tenho muitos vídeos, depois vocês podem entrar nas redes sociais, aí no Instagram, eteixeira007. Lembra do James Bond? Coloca o eteixeira aí, que vai ficar bem fácil. Então, nós começamos a escola pensando em umas 60, 70 crianças, e nós já estamos com 2 turnos, com 187 crianças libertas do sistema de escravidão e que hoje estão tendo educação. Elas têm seus uniformes, seus materiais escolares, temos 5 professores. Pode passar, por favor. Essa é a nossa equipe de professores, e elas é uma escola bilíngue em urdu e em inglês. É lindo ver essas crianças lendo inglês, falando inglês, que eram analfabetas até o ano passado. Nossa escola fez 1 ano e essas crianças lindas, escrevendo, orando, lendo, falando em inglês e em urdu para a glória do Senhor Jesus. Pode passar.
um lugar muito pequeno, eu fiz um desafio para alguns amigos, vamos comprar um terreno, que era um lugar que ficavam os bois, as vacas. E eu disse, onde é que eu vou arrumar dinheiro para isso? E em 8 dias, eu mandei só no WhatsApp para uns 10 amigos, e em 8 dias nós tínhamos os quase $50 mil para comprar esse terreno, e nesse terreno nós vamos construir o Centro de Realização de Sonhos, uma escola para 500 crianças em sistema de escravidão, um orfanato para 100 crianças, e ainda vamos construir um lugar para darmos cursos profissionalizantes para os pais, semelhante ao que a gente faz na Índia, que é um microempréstimo depois de darmos um curso de profissão para essas pessoas, e eles serão donos dos seus próprios negócios. Para terminar, pode passar? Ok, você faz parte disso. Tudo isso é possível graças às suas orações, suas ofertas. Que Deus abençoe você. Você pode aplaudir a Deus por isso, pelo que o Senhor está fazendo nessa nação. Esse é um dos trabalhos que a gente realiza lá, mas a gente trabalha com a libertação dos escravos, pais, das pessoas adultas. Nós já libertamos 18 pessoas, estamos agora essa semana em um processo de libertar mais 5 pessoas, e eu vou mostrar um pequeno vídeo de 2 minutinhos de um casal que foram escravos há 50 anos nessas fábricas de tijolos. Os 9 filhos desse casal, os 9 morreram no sistema de escravidão. Eles estavam abandonados, sozinhos, não tinham condições de pagar suas dívidas. Nós, como igreja no Brasil, pagamos a dívida, essa é uma das famílias, pagamos a dívida desse casal. Eles pertencem à igreja no Paquistão, a gente supre todas as suas necessidades. Eles são idosos, 84 e hoje 77. A saúde deles não está muito boa, mas vão morrer com dignidade, vão morrer libertos e servos do Senhor Jesus. Tem como a gente mostrar esse pequeno vídeo, por gentileza? É um vídeo bem rapidinho. Tem apenas, acho que 2 ou 3 minutinhos, para que vocês possam conhecer um pouquinho do que está acontecendo no Paquistão e nos ajudar em oração. E eu já vou à palavra de Deus com vocês. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o evangelista Edson Teixeira, e nós estamos aqui em Faisalabad, no Paquistão. E eu estou aqui com o senhor Mushtaq e com a sua esposa Bushra. Eu quero dizer para vocês que ele tem 80 anos e ela tem 75 anos. E eles são há 50 anos escravos nessa nação. Esta é a segunda família que nós estamos libertando aqui. A partir de hoje, eles não são mais escravos. Graças à oração de vocês, o apoio de muitos de vocês que enviaram ofertas, e eles foram libertos. E eles não vão trabalhar mais. A igreja brasileira, os irmãos, estão levantando recursos para que a gente possa sustentá-los aqui mensalmente, pagando o aluguel dessa casinha, fazendo com que eles tenham alimentação diária, tenham água, tenham energia e que não venha faltar nada. Eu quero dizer para você que essa é a segunda família, e aqui existem centenas de famílias que precisam ser libertos. E nós contamos com você, contamos com o povo do Brasil, presenteando essas famílias dessa nação com a liberdade. Deus abençoe vocês, e nós estamos muito felizes, contentes, porque eles estão livres para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Peço oração para vocês. Dia 29 agora, nós sairemos da nação da Jordânia para uma brigada médica, a nação da Síria, e nós precisamos de muita oração. Nós vamos para Alepo, que é uma cidade que está totalmente destruída. Nós estamos entrando com uma equipe de médicos para cuidarmos de pelo menos 200 pessoas por dia, uma clínica em uma cidade pequena e uma clínica em Alepo vão estar nos recebendo, e nós vamos trabalhar também na restauração de algumas casas que foram destruídas pelo terremoto, e precisamos da oração de vocês. Vamos ficar em 10 horas de viagem por estrada. É uma região muito perigosa, mas nós acreditamos na boa mão de Deus conosco. Eles não concedem vistos para missionários, e o Senhor Jesus, na sua misericórdia, nos concedeu visto a todos os 9 membros dessa equipe, e nós vamos entrar lá.
Vamos lá, Romanos capítulo 4. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre fé, sobre o poder sobrenatural da fé, sobre o poder da fé. Aqui em Romanos 4, Paulo ele está fazendo uma mini biografia de Abraão. A gente diz que foi Paulo que escreveu Romanos, mas quando você chega no capítulo 16, e se eu não me engano o versículo de número 20, versículo 22, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo. Então quem escreveu a epístola aos Romanos foi um homem chamado Tércio. O autor da epístola foi Paulo. Mas Paulo tinha uma espécie de um escriba, como no Antigo Testamento Jeremias tinha o Baruque. Jeremias ia citando e o Baruque ia escrevendo o que Jeremias citava. Também aqui no Novo Testamento nós temos Paulo, que tem uma espécie de um escriba chamado Tércio. Ele que escreve isso que Paulo está citando. E aqui no capítulo 4, Paulo está fazendo essa mini biografia a respeito de Abraão, enquanto Tércio está escrevendo. E no versículo 19, no versículo 16, a última parte, diz assim, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque o Abraão é o pai de todos nós. E o verso 17 diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Paulo está falando aqui de uma das características da fé, e ele não está usando Abraão como exemplo. Se você for perceber, não é Paulo que está sendo o autor dessa frase, não é o Abraão que é o autor dessa frase, por pai de muitas nações te constituí. Quem fala isso é o próprio Deus. Então Paulo, quando vai falar sobre essa característica de fé, ele vai falar da característica de uma fé que nenhum ser humano tem. Não existe a capacidade em nenhum ser humano de ter essa qualidade de fé. A fé que é capaz de chamar à existência aquilo que não existe. Isso nenhum ser humano tem capacidade de fazer isso. Somente Deus tem poder de dizer a palavra bara, que não tinha nada no princípio, e Deus criou os céus e a terra, tudo era sem forma e vazio, e disse Deus, e quando Deus vai falando, aquilo que não existia passa a existir. Só Deus tem essa qualidade de fé. Você pode fazer um teste, você pode se trancar em um quarto hoje, que não tem absolutamente nada lá dentro, e pode chamar os cientistas e os inventores mais extraordinários do mundo, e vocês se tranquem lá nesse quarto por uma semana e tentem criar alguma coisa do nada. Vocês nunca vão conseguir fazer isso. Daqui uma semana eu vou entrar nesse quarto, vai estar só vocês lá e alguma sujeira. Eu acho que a única coisa que a gente tem capacidade de criar dessa forma são as nossas sujeiras. A gente não tem essa capacidade de do nada criar alguma coisa. Nós somos criativos, nós não somos criadores. Criador é apenas Deus. Deus é o único que do nada pode dizer haja. Por isso eu quero desmistificar uma afirmação que a gente faz. Desde minha conversão, há 35 anos atrás, eu escuto essa afirmação. E a gente sempre vai ouvindo e vai pensando que é verdade. A gente lê nos livros, a gente escuta nas pregações, a gente assiste as pessoas falando que é a frase Abraão é o pai da fé. Porque Abraão é o pai da fé. Não existe nenhum lugar da Bíblia que Abraão é chamado de pai da fé. Abraão é chamado de pai daqueles que creem, mas o Abraão não é chamado de pai da fé. O Abraão não tem em si nenhum atributo para se tornar o pai da fé. Abraão não tem em si características para se tornar o pai da fé. Só existe um ser no universo que é o pai da fé. E você vai ver, depois do capítulo que fala sobre a fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver o versículo 1 e 2 dizendo que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, que são todos esses citados no capítulo 11. E o versículo 2 vai nos desafiar para a gente olhar para quem? Olhando para Jesus, que é o quê? Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé.
Então, o pai da fé não é Abraão. Abraão não tem características nem atributos para ser o pai da fé. Só existe um ser no universo que é o pai da fé, e o pai da fé é Deus. O pai da fé é o Senhor Jesus. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu gostaria de pensar com vocês, já mexendo um pouquinho nessa nossa forma tradicional de enxergar a fé, é uma segunda característica da fé que está em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 3. Hebreus 11, 3 diz assim: porque pela fé nós entendemos que o mundo, ou algumas traduções falam o universo, eles foram formados pela palavra de Deus. Então a gente percebe que a lógica não encaixa aqui, porque o texto vai dizer, pela fé nós entendemos. A lógica diz, não, deixa eu entender primeiro para saber se eu vou acreditar. Então o mundo diz, eu preciso entender para decidir se eu vou acreditar. Já Hebreus começa desmistificando isso, dizendo que é pela fé que a gente vai entender que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E aí vai terminar o versículo 3 dizendo, de maneira que aquilo que foi criado se tornou visível daquilo que era o quê? Invisível. Aquilo que se pode ver veio a existir daquilo que é invisível. Essa qualidade de fé Deus colocou em nós. Porque Deus é o único que pode do nada fazer alguma coisa. Agora, essa fé que Deus plantou no nosso coração, ela é uma fé que com os olhos humanos você não consegue enxergar absolutamente nada. Só que Hebreus 11, versículo 3, diz que você consegue chamar à existência não aquilo que não existe. Já existe, mas é invisível aos olhos humanos. Essas coisas existem em uma dimensão espiritual, existem no reino de Deus, que é mais real do que o nosso próprio reino. Ou seja, a presença de Deus aqui, ela é mais real do que a nossa própria realidade. Deus aqui é mais real do que essa pessoa que eu estou vendo aqui à minha frente. O reino de Deus, a presença de Deus, os anjos de Deus, o mundo espiritual, ele é mais real e mais antigo do que a nossa própria realidade. Quem está me entendendo, por favor, diga amém. Então, essa fé é a capacidade de enxergar o invisível. Isso nós chamamos dom da fé. É o dom que Deus nos dá, dizendo, Edson, eu tenho todas essas coisas à sua disposição. E quando essa semente de fé é plantada no coração do ser humano, o dinheiro pode ainda não estar no bolso, mas já está. A cura pode ainda não estar no corpo, mas já está. As portas ainda podem não estar abertas no nosso contexto humano, mas já está e você começa a viver como se tudo já fosse uma realidade. É a capacidade de chamar à existência aquilo que não se pode ver. Você torna materializado, você torna real aquilo que os olhos humanos não podem ver, mas Deus já plantou a semente dentro de você. Por isso, a melhor definição de fé é Hebreus 11, versículo 1. O que é que diz lá? Porque, ora, a fé, o que é que diz lá? É por isso que vocês estão citando, está ali, né? Olha lá. Certeza de coisas que se... Como é que você pode ter certeza se ainda não está na sua mão? Só que a fé é essa capacidade de dizer, não está aqui, mas já é real. É uma certeza, e é a convicção do que diz ali? Como é que pode ser um fato se você não vê? Isso é ilógico. Porque fato é algo concreto, tangível, é real. A fé é essa capacidade que Deus faz conforme Elias chegou diante de Acabe e diz assim, Acabe, arruma o seu carro, 3 anos e meio sem chuva, sem uma nuvem no céu, sem cair uma gota d'água, todo mundo morrendo de sede. Aí chega o Elias e fala assim, olha Acabe, arruma o seu carro porque eu estou escutando um barulho de abundante chuva. Acabe disse, esse cara é louco. Mas como é profeta, eu vou obedecer. Aí depois o rapazinho diz, o que você vê lá? O rapazinho diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. 3 anos e meio sem chuva. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem.
Aí o Elias diz, corre, cara, corre, corre, põe o rei para correr, porque a chuva vai pegar. Porque isso é fé. Fé é a capacidade de você ouvir o que as pessoas não podem ouvir. Fé é a capacidade de você ver o que as pessoas não podem ver. E fé é a capacidade de você enxergar o grande quando o mundo só pode enxergar o que é pequeno. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas a fé diz, é uma grande chuva que vem aí. Você vai materializando, Deus coloca isso dentro de você, é um fato, é uma certeza, é como uma mulher grávida, ela sabe, as pessoas não podem ver, mas está dentro dela, ela sabe, é só uma questão de tempo, e o bebê logo logo vai estar em suas mãos, e logo logo vai estar correndo, vai ser uma realidade, porque ela sabe que está dentro dela. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Então, a minha pergunta para vocês é: quem é que tem uma fé verdadeira diante da afirmação que eu fiz de Romanos 4, versículo 17? Só Deus tem essa capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Então, quem é que tem a fé verdadeira? Eu, Edson Teixeira, olhar para esse Deus Criador, todo-poderoso, grande, extraordinário, ilimitado, que tem todo poder, onisciente, onipotente, onipresente, faz o que quer, a hora que quer, como quer, e quando Ele opera, ninguém pode impedir, é o Deus Todo-Poderoso. Fé verdadeira é eu acreditar nele, ou a fé verdadeira é Deus, o Todo-Poderoso, olhar para um homem chamado Edson Teixeira, que não tem capacidade, que não tem poder, que tem limitações, que não é onisciente, que não é onipresente, que não é onipotente, que não sabe nada, que tem suas falhas, suas limitações são muitas. Quem é que tem a verdadeira fé? Eu acreditar em um Deus que tudo pode fazer, ou um Deus que tudo pode fazer, olhar para mim que não posso fazer nada e dizer eu acredito em você? Olhe a pessoa que está do seu lado e pergunte assim para ela: você acha que Deus não precisou de muita fé para acreditar em você? Você é o que você é porque Deus chamou na sua vida o que não existia. Por exemplo, eu quando eu venho aqui para essa região, eu sou tomado assim de uma nostalgia, porque eu lembro do passado e tenho vontade de reviver, e ao mesmo tempo sou tomado de uma melancolia, porque eu lembro do passado e tenho vontade de voltar lá para reescrever. A nostalgia você quer voltar para reviver, e a melancolia você quer voltar para reescrever. Deixa eu fazer diferente. Eu passo aqui, eu morei aqui muitos anos na Vila Esperança, fui menino de rua aqui, nessa região. Carrão, Dalila, Vila Matilde, Penha, essa região toda aqui eu fui menino de rua. Com 15 anos de idade eu estava aqui na Celso Garcia, na FEBEM do Tatuapé. Vocês sabem o que era a FEBEM do Tatuapé? Com 13 anos eu fui preso pela primeira vez aqui na Carlos de Campo. É aqui perto também, né? Então vocês imaginam, com 17 anos eu tinha 19 processos. Então não precisa ficar com medo, nem esconder a bolsa, que Jesus já amansou a fera, tá bom? Mas eu era esse, não era a flor que se cheirava, né? O meu pai um dia olhou para mim e disse assim: Edson, olha, você só vai parar com isso, cara. O dia que a polícia estourar a sua coluna, a sua espinha com uma bala, e você for para uma cadeira de roda, eu acho que só aí que você vai parar com essa vida de crime. Isso era o meu pai. Os meus amigos diziam para mim assim: cara, você está para completar 18 anos, você vai para o Carandiru, cara. Lembra, o Carandiru era o temor dos caras aqui, né? Você vai para o Carandiru, e na minha época era assim: entrou no Carandiru, você entra matando ou já entra morrendo. Então era assim. E eu dizia: não vou para o Carandiru, não troco tiro com os homens, mas eu não vou para o Carandiru. Essa era a nossa. Então, para os meus amigos, eu ia ficar no Carandiru, para o meu pai, eu iria para uma cadeira de roda, e tinha um policial chamado Betico. Hoje ele é meu amigo, irmão em Cristo Jesus. E ele olhava para mim assim e dizia: cara, eu sei que você vai fazer 18 anos, e na hora que eu mandar você parar, e você não parar, eu vou estourar a sua cabeça, cara. Vai ser uma bala só. Esse cara tinha um ódio de mim, não gostava de mim.
Hoje é meu irmão em Cristo. Então, olha só, eles não conseguiam enxergar nada em mim. Meu pai me via em uma cadeira de roda, meus amigos me viam no Carandiru e um policial me via morto. Mas aquele que chama a existência, aquilo que ninguém pode ver. Ele olhou para mim há 35 anos atrás e disse: não, eu enxergo e chamo outras coisas na sua vida. Você não é cadeira de roda, não é Carandiru, não é a morte. Eu chamo sobre você, você vai ser um pregador da minha palavra, você vai ser um missionário, eu chamo a existência isso na sua vida. E hoje eu sou o que sou porque Deus acreditou em mim. Foi Ele que acreditou em mim. A fé verdadeira não é a minha capacidade de crer nele. A fé verdadeira é a capacidade dele de crer em mim. E aí eu vou conhecendo o Evangelho e eu aprendo que ele colocou em mim uma porção da sua fé para eu aprender a viver dentro do seu reino, para eu não viver de aparência, conforme 2 Coríntios 5, versículos 7 ao 9, Paulo diz: não vivemos por vista, nós vivemos por fé, não sou movido pelo que as circunstâncias me mostram, eu sou movido por uma outra dimensão, eu sou movido por uma outra realidade, é o reino de Deus. Por que você acha que a gente é considerado como doido? Leia Romanos 5, versículo 3. Paulo diz assim: ai, regozijai-vos pelo fato de passardes por muitas tribulações. Quem é que pode em sã consciência dizer: ai, que tribulação maravilhosa, ai, que gostoso? Leia Tiago 1, versículo 12. Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. A gente tem uma linguagem evangélica, é deserto, é a patrola de Deus, essa coisa aí. A gente tem essa nossa linguagem, a tempestade, está brava. Ninguém gosta. Agora, quando você vive pela fé, você não está olhando por aquilo que você está passando agora. Eu li para você, eu citei com vocês Hebreus 12, versículo 2, mas veja a última parte. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e hoje está assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. O que está acontecendo? É sexta-feira. É dia de coroa de espinho, é dia de cravos nas mãos, é dia de ser chicoteado, de derramar o seu sangue. É uma sexta-feira de dor. Mas ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a sexta-feira, porque Deus tinha proposto para ele um domingo pela manhã da ressurreição. Então ele suporta a sexta-feira, porque ele não está olhando a sexta-feira, ele está olhando o domingo pela manhã, em que os céus se abririam e não teria diabo, nem demônio, nem besta, nem anticristo, nem principado, nem potestade, nada poderia retê-lo naquela tumba. O poder da ressurreição veio sobre ele. Por isso a gente canta, por isso a gente adora, por isso a gente exalta, mesmo em meio à dor, porque a gente está olhando lá na frente, e a gente pode cantar no meio da tribulação. Irmão, a porta está fechada, agora, glória a Deus, mas vai abrir. Por enquanto não aconteceu, mas vai acontecer. A gente vive diferente, a gente vive em outra sintonia. Então, pensando nisso, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: com essa característica de fé, Deus é um Deus que acredita na gente, mesmo quando nós deixamos de acreditar em nós. Vou repetir. Deus é um Deus que acredita em nós, mesmo em você, mesmo quando você desiste de acreditar em você. E eu vou usar Abraão, o exemplo dele, só para mostrar para você que Abraão não pode ser de forma alguma o pai da fé. Então, em Gênesis 15, você vai ler, Deus apareceu a Abraão e diz assim: você vai ser pai de uma multidão. Aí diz o texto, e Abraão creu em Deus. Creu, mas olhando para Sara, 65 anos, naquela época era ser uma mulherzona bem sarada, o Abraão, 75, forte. Então ele olha para Sara, olha para ele, e Deus diz: você vai ser pai. Ele diz: eu creio, claro que eu creio.
Ele crê no que Deus falou, mas não porque é Deus que vai fazer. Ele crê que Deus vai fazer o que falou, porque ele tem capacidade de tornar o que Deus disse uma realidade. Esse é o nosso problema. Nós acreditamos que Deus vai fazer, desde que em nós há capacidade para concretizar o que ele prometeu. Eu vou te dar um carro. Tá bom, eu tenho 200 mil no banco. Oh, Deus, eu creio. Assim até um ateu acredita, querido. Vou fazer isso na sua vida, vou te dar uma casa, vou te levar para as nações, vou fazer isso. Aí você olha assim e diz, eu tenho dinheiro, eu creio no que... Agora, quando você não tem nada e vem Deus e diz, eu vou fazer, aí que você vai descobrir se você é realmente uma pessoa de fé, porque a fé verdadeira, em Gênesis capítulo 15, Deus diz, você vai ser pai, e o Abraão diz, eu acredito, mas confiando na sua capacidade, aí Deus vai ter que arrancar essa muleta dele. Aí passam-se os anos, 10 anos, aí estamos em Gênesis 16, e o versículo de número 16 de Gênesis vai dizer assim, quando nasceu Ismael, tinha Abraão a idade de 86 anos. É isso que diz Gênesis 16, né? O último versículo de Gênesis 16. Então agora, ele está com 11 anos a mais do que quando Deus fez a promessa. Aí Gênesis 17, versículo 1 começa assim, olha, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor Deus a ele dizendo, eu sou todo-poderoso, ando da minha presença ser perfeito. Não é isso que está escrito lá? Só que você pode ver que o último versículo do capítulo 16 para o primeiro do capítulo 17, passaram-se mais 13 anos. Já tinha passado 11 e agora passaram-se mais 13 anos. E nesses 13 anos, não existe absolutamente nada registrado na Bíblia de que Deus tinha se comunicado com Abraão. O que ele fez em Ismael não foi bom. Ele tentou dar uma ajudadinha para Deus, uma barriga de aluguel com o conselho de Sara. Vamos fazer esse negócio que Deus está precisando de uma outra mulher. Não pode ser eu, não. Vamos arrumar uma outra mulher para você, Abraão. E Abraão disse, Sara, você demorou para ter essa revelação. E pegou a mulher. Não é isso? Aí se meteu numa enrascada terrível. Nasce o Ismaelzinho. Não queira ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus só precisa da sua obediência. Todo mundo que tenta ajudar Deus, nasce um Ismaelzinho. Vai ser um espinho para a sua vida que vai ser terrível. Suas gerações. Ora diga o Oriente Médio hoje, né? E eu que tenho sofrido essas consequências até hoje nesses lugares aí, por causa do Abraão, né? Então Deus agora aparece a Abraão. Qual é a idade dele? Gênesis 17, versículo 1? 99. Aí Deus começa a reafirmar as promessas. Aí em Gênesis 17, versículo 17, Deus diz, Abraão, você vai ser pai. Olha o que é que diz Gênesis 17, versículo 17. Abraão, então, prostrando-se com o rosto em terra, para não dar risada assim, na face de Deus, ele se cobre, ele dá uma risada, e ele diz assim, um homem de 100 anos, não é isso que ele fala? A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara com a idade de 90 anos. Ou seja, Abraão está acreditando em Deus agora? Não. Então lá ele acreditava, mas é um tipo de fé que a gente tem. É uma fé misturada. Eu creio que Deus vai fazer porque eu tenho capacidade de cumprir. Agora, quando Deus diz, eu vou fazer, e você não tem capacidade alguma de fazer, é aí que entra a fé verdadeira. Porque não depende de você, depende do que Deus vai fazer. E a maioria de nós não somos o que Deus nos chamou para ser, porque a gente crê naquela primeira fé que tem em Abraão, uma fé misturada. Por isso, tudo que a gente faz é limitado, a gente não experimenta nada sobrenatural de Deus, porque a gente sempre está precisando ou pensando que nós temos a capacidade de fazer. Aí Deus diz, Abraão, você vai ser pai. Aí ele, não, senhor, eu sou um velhinho de 100 anos. O versículo 18, ele diz, oxalá, viva Ismael diante de ti. Ele não está acreditando que Deus vai dar um filho para ele. Aí no capítulo 18, a Sara está na beira assim, mulher curiosa, né? Está escutando a conversa. Aí o anjo falou assim para Abraão, daqui a um ano eu vou te visitar e Sara vai ser mãe. Lá na pontinha da tenda, assim, acho que é Gênesis 18, versículo 11 e 12, a Sara escuta e começa a dar gargalhada. E ele diz, tadinho, não existe Viagra nessa época, como que vai dar?
Não me olha com essa cara de evangélico escandalizado, não, está lá no texto, eu vou mostrar para você. Ela olha, ela começa a apresentar as suas impossibilidades para Deus, são várias. Ela diz assim, eu sou velha. Segundo, ela diz assim, eu sou estéril, porque essa é uma impossibilidade dela. Primeiro, é velha, é avançada em idade. Segundo, sou estéril. Terceiro, ela diz assim, já está o texto, lá está escrito assim, e a Sara já havia cessado o incômodo das mulheres. Tem uma outra tradução que fala que já havia passado o período de fertilidade dela. A gente sabe que Sara é estéril. Então havia passado o incômodo das mulheres, que a gente conhece como menstruação, aquele incômodo mensal. Eu lembro de uma vez que eu perguntei numa escola dominical o que era o incômodo das mulheres, uma irmã levantou a mão e disse, o marido? O marido? O marido. Aí eu falei, tem alguns. Eu falei, irmã, permanece que logo, logo passa esse incômodo também. E não é o incômodo das mulheres. E para terminar, olha o que ela disse. Pode projetar aí, irmãos. Aí não é censurado não, tá? Tá aí. Ela olha e diz assim, eu, para piorar, não tenho mais deleite olhando para o Abraão. Deleite ali é o prazer sexual. Ela diz assim, olha para ele, não sinto mais nada. Se vem, a gente só vai só dormir agora, mais nada. Então ela disse, não dá. Ela está pondo suas... A Sara acreditou em Deus? Quem é que está acreditando em quem aqui? É Deus que está acreditando em um Abraão que não acredita mais nele. É Sara que está acreditando, Deus que está acreditando em uma Sara que não acredita mais nela. Por quê? Quando é que a gente deixa de acreditar em nós? Quando a gente começa a olhar para as nossas limitações. Quando a gente começa a olhar para os recursos que a gente não tem, para a língua, o idioma que a gente não fala, para as portas que ainda estão fechadas, a gente começa a olhar e diz, não dá. Aí vem Deus e diz, dá sim. Versículo 14 de Gênesis 18, Deus faz uma pergunta e diz assim, haverá alguma coisa impossível para Deus? Eu não sei qual é a sua circunstância que você está vivendo hoje. Há um Deus que acredita em você. Quando Deus está lutando com Moisés, você acha que é Moisés acreditando em Deus? Não é, irmãos. Deus diz, Moisés, você vai ser o libertador. Eu não, eis-me aqui, envia meu irmão, o Arão. Eu não. Não, vai, você que vai. Não, eu sou pesado de boca, eu não sei falar, levanta outro. Moisés, você vai, eu não tenho autoridade, eu não sei qual é o seu nome, eu não tenho credenciais. Moisés está arrumando um monte de desculpa porque ele não acredita nele. É Deus convencendo Moisés, dizendo, mas eu acredito em você. Não é você, é o eu sou que vai fazer através de você. Deus vai fazer através de você, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Eu termino dizendo para vocês o seguinte, olha, Gênesis 17, Abraão tem 100 anos. Gênesis 21, o Isaac nasceu. Então, quando o Isaac nasceu, Abraão tem 101 anos. Depois, em Gênesis 24, o Isaac casa-se. O texto vai dizer que Isaac casou-se com 40 anos. Então, Abraão tinha 141 anos. Aí, Gênesis 23, versículo 1, vai dizer, morreu Sara com a idade de 127 anos. E o Abraão continuou vivendo. 24, o Isaac casa-se, Abraão tem 141 anos. Aí diz em Gênesis 25, depois da morte de Sara, claro, passou um tempo, diz o texto assim, e Abraão casou-se com Quetura. E teve com Quetura 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. 6 filhos. O que é isso, irmãos? Gênesis 17, ele diz assim, um homem de 100 anos vai ser pai. Aí passa mais 41 anos. Aí ele casa. Aí diz o versículo 6 de Gênesis 25 que ele vai viver 175 anos, cheio de vida. Alguém está recebendo esse mistério aí, né? Hoje vai ter avivamento aí em algum lugar. Aleluia! E vive tudo isso. Como é que pode? Eu termino dizendo um segredo de Gênesis 17. Os músicos já estão aqui, está na hora de eu terminar. Gênesis 17, versículo 1. E apareceu o Senhor Deus Todo-Poderoso dizendo, eu sou
eu sou o Todo-Poderoso, antes da minha presença ser perfeita. Essa palavra, para encurtar, depois você pode pesquisar no hebraico, é a palavra Shad. Alguns traduzem por El Shaddai, o que é mais suficiente. Mas a palavra é Shad. Shad significa aquele que tem muitos seios. Então não tem como traduzir isso para o português. Como é que eu vou pegar Gênesis 17 e aparecer o Senhor Deus para Abraão dizendo eu sou aquele que tem um monte de seios? Se você ler uma coisa dessa, é um escândalo para nós. Mas na linguagem hebraica, Deus assume a figura de mãe. O próprio Davi dizia, minha alma está desmamada, qual criança aos seios da sua mãe. A minha alma está assim para contigo. Deus está dizendo, Abraão, sabe por que uma criança cresce saudável e ela se acalma? Que quando ela toma o leite da mãe, no leite da mãe existem nutrientes suficientes para fortalecer todo o organismo da criança. Abraão, venha mamar em mim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, existe forças para suas fraquezas. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar por você. Oh, bendito seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que essa semana, faça assim com a sua mão, que essa semana seja uma semana extraordinária na sua vida. Que essa semana seja uma semana de portas abertas para você. Que essa semana seja uma semana do sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida. Assim como ministro do Evangelho, eu te abençoo. Que essa semana seja gloriosa na sua vida. Quem recebe, diga amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.